Daqui a pouco vocês voltam aí, tá? Pra gente adorar o Senhor através dos cânticos e dos louvores. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, não é verdade? Então, por isso você começa a adorar a Deus, aí você sente essa presença de Deus maravilhosa. Deus habita em meio aos louvores. Tem alguém nos visitando nessa noite? Alguém nos visita nessa noite? Se você estiver nos visitando pela primeira vez, gostaria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Gostaríamos de te conhecer. Como que é seu nome, querida? Como? Natiene? Tatiene. E o seu? Stephanie. Tatiene, Stephanie. Mais alguém? Mais alguém? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tem mais ali um campeãozinho ali que está quietinho. Como que é o nome dele? É o Davi? Olha aí. O rei já tá. O rei chegou, gente. O rei está aí. Deus abençoe vocês, tá? Meu nome é Wagner, sou obreiro, pastor auxiliar aqui na igreja. Nós ajudamos os nossos pastores, pastor Luiz e pastora Regina, um casal maravilhoso. Sejam bem-vindos aí para congregar conosco, tá bom? O Ministério Receber aí vai se achegar aí para te conhecer e apresentar você para a igreja. Como que nós vamos dizer para os nossos visitantes? Visitantes, voltem sempre, conte conosco. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos à palavra de Deus? Você está ansioso aí para ouvir a palavra de Deus? Se coloque de pé. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que eu recebi do anjo da igreja, nosso pastor. E nós queremos compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 32. Nós que estamos nessa campanha toda quinta-feira, perseverando, firme e forte, não é verdade? Que é a quinta de milagres. Amém? Você crê em milagres? Amém. Nós cremos em milagres e temos visto e ouvido muitos milagres o Senhor tem feito aqui no nosso meio, graças a Deus, e vai continuar fazendo. Nossa, Wagner, mas eu não estou vendo nada. Toda quinta você está aqui, toda terça, todo domingo, nada acontece na sua casa, tudo vai bem. Isso é um milagre, querido. É um milagre, né? Quanto tempo a gente não tem uma notícia aqui que um jovem dessa igreja sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa? Olha, eu nem me lembro disso ter acontecido. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui, orando, clamando ao Senhor. Tem um grupo de pastores aí que ora por vocês, liderança da igreja ora por vocês, os nossos pastores oram por nós, e o Senhor tem nos guardado aqui, tem nos preservado. Eu nunca vi aqui nos meus 17 anos uma notícia que um jovem, por exemplo, levou um tiro aqui. Não tem. Passa ano, as famílias entram e saem da igreja, elas vão viajar. Você foi viajar o ano passado, não foi? Muitos foram. Vai e volta. Por quê? Porque o Senhor tem nos guardado. Isso é milagre, querido. Dá glória a Deus, tá bom? Mateus, capítulo 13, do 31 ao 32, diz assim. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm animar-se nos seus ramos. Amém? Você pode curvar sua cabeça um minuto? Senhor, nosso Deus, essa palavra te pertence, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor só me dê graça para transmitir a sua palavra como ela é, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale no coração dos teus filhos, que o Senhor possa edificar a tua igreja, que o Senhor possa fortalecer a cada um nessa noite, que o Senhor possa dar entendimento, Pai, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua palavra e a tua vontade para essa noite. Abençoa o teu povo, Senhor, nos desperta numa fé profunda, numa fé rica, numa fé saudável, Senhor, na pessoa do teu Filho bendito, Jesus Cristo. Eu te louvo nessa noite e te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe aqui, e que todos sejam grandemente abençoados, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar.
Mateus capítulo 13, a parábola do grão de mostarda, né? Uma parábola bem conhecida. O capítulo 13, irmãos, ele traz ali os mistérios do reino de Deus. Jesus está revelando para os discípulos, ele está andando no meio da multidão e ele está revelando principalmente para os discípulos os mistérios. O reino de Deus tem mistérios, tem coisas ocultas desde a fundação do mundo. E o capítulo 13, ele já começa dizendo assim: naquele mesmo dia, né, se você ler lá o início depois, você vai ver que naquele mesmo dia, parece que Jesus acordou e falou assim: hoje eu quero botar para quebrar, hoje eu vou produzir, hoje eu vou expulsar demônio, hoje eu vou curar, hoje eu vou ensinar muita gente, hoje, como a gente diz aí no vernáculo, né, no dialeto aí mais vulgar, hoje o pau vai comer, o pau vai quebrar. A impressão é essa, porque o que acontece? Jesus sabe que a lei não se pode fazer nada no sábado. O sábado Deus separou para que o homem voltasse para ele. O sábado era para que o homem parasse um dia para adorar, porque tanto naquela época, como muitas vezes é hoje, os homens só pensam em trabalhar, em ganhar dinheiro, em prover para a família, e não tem nada de errado com isso. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, desejou que um homem um dia parasse para buscá-lo e reconhecesse que Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e que aos seus filhos Ele provê enquanto eles dormem, inclusive. E a vontade de Deus era essa. Só que a interpretação dos fariseus, dos fariseus e dos escribas, eles estabeleceram vários outros termos, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, quem plantava não podia plantar, quem tinha que colher não podia colher, se um animal caísse no buraco não podia retirar. E aí o que acontece? Eles praticam o que a lei diz, mas os seus corações estão longe de Deus, os seus corações estão longe de Pai. Então eles são os religiosos, né, da época, são aquelas pessoas que seguem o ritual, mas o seu coração não é de Deus, o seu coração não foi entregue ao Senhor, está preso em muitas coisas, e Jesus conhece esses corações. Então parece que Jesus levanta de manhã cedo e fala assim: hoje o pau vai quebrar, é sábado, então é hoje que nós vamos fazer tudo. E ele sai com os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos já entram ali numa seara e já começa a colher milho. Pode colher milho? Não pode colher milho. E eles começam a colher milho, comer o milho. Aí os fariseus chegam e falam assim: pô, mas você está colhendo milho, não pode colher, você está passando por cima da lei. Aí Jesus fala para os fariseus: vocês não leram o que Davi fez quando ele entrou no templo, que ele comeu o pão da propiciação? O pão é para quê? Para matar fome, né? Então, se eles estavam comendo milho, o alimento foi feito para o homem, mas a religiosidade disso: não, hoje é sábado, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas na verdade o que Deus queria era só o coração puro, um coração sincero, um coração entregue. É o que o Senhor pede para nós hoje. E aí Jesus já fala: Davi comeu os pães, por acaso os sacerdotes também não trabalham no sábado? Então Deus não tem nada contra o trabalho. Deus apenas adverte para que você faça o que você tem que fazer, mas que você sirva a Deus na hora que você tem que servir, porque a tendência do homem é só fazer o que lhe agrada. Então naquele dia, além de acontecer isso, Jesus cura a mão de um homem que está ressequida, ele expulsa o demônio na sinagoga, ele expulsa um demônio do jovem lá que é surdo e mudo. E aí os fariseus falam assim: você expulsa os demônios pelo demônio. Eles atribuem aquilo que Jesus está fazendo, aquela cura, expulsar aquele demônio, pelos demônios. Você está sendo usado pelo demônio. Aí Jesus, queridos, ele percebe que os fariseus não conseguem discernir o que é o reino de Deus e o que é o reino das trevas. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes você pode estar se levantando contra uma obra que é de Deus. Às vezes você pode estar se levantando contra uma pessoa que é de Deus. Às vezes você pode estar se levantando contra... Quantas pessoas já não se levantaram contra essa obra, contra esse ministério aqui? E as pessoas tinham convicção que achavam que não. Mas
Aqueles fariseus estavam fazendo exatamente isso, e Jesus, percebendo isso, o que Jesus faz? Jesus traz 8 parábolas, explicando para eles os princípios do reino de Deus, como você pode identificar o reino de Deus, de forma visível, de forma palpável, de forma tangível. E ele explica ali 8 parábolas, para que as pessoas pudessem discernir entre o reino de Deus e entre o reino das trevas. E tem uma diferença muito grande. E eles estão falando para Jesus: você expulsa os demônios, é pelos demônios. Aí Jesus falou: mas espera aí, se eu expulso os demônios pelo demônio, então o reino das trevas está dividido, e casa dividida não pode subsistir. Então logo eu não expulso os demônios pelo reino das trevas, eu expulso pelo poder de Deus. Então aquela obra era de Deus, mas os fariseus estavam dizendo que aquela obra era dos demônios. Então nós precisamos discernir entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eu coloquei aqui, para explicar o reino de Deus, ele conta 8 parábolas, todas de certa forma ligadas aos fins dos tempos, à consumação do século e à volta de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos perseverar. Só até hoje? Só até amanhã? Depois de amanhã? Não. A gente tem que perseverar até o fim. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho, trazendo a palavra, cuidando de jovens, fazendo isso, mas se daqui 10 anos eu não tiver e Jesus voltar, não valeu de nada. Então a preocupação de Jesus aqui é: vocês precisam entender os princípios de Deus para vocês perseverarem até o fim. Porque o reino de Deus, ele está em cima de 2 balizas, irmão, que eu queria explicar isso aqui, que é muito importante. Porque às vezes você convive com as pessoas e parece que as pessoas não entendem muito isso. Ou entendem, né, e não falam tal, mas assim, são 2 balizas que tem o reino de Deus. A primeira para que é? Para trazer salvação, amém? Jesus veio, toda a obra, a primeira baliza é trazer salvação, é a primeira primícia. O reino de Deus está em cima dessas 2 premissas. A primeira é trazer salvação. E a segunda, Wagner? A segunda é trazer a vida abundante. Deus tem isso para nós? Tem, uma vida abundante. Mas por que tem muito cristão que é crente, é cheio do Espírito Santo, conhece a palavra, é fiel a Deus, mas não tem uma vida abundante? Pelo contrário, tem uma vida sofrida, difícil. Por quê? Porque não entende os princípios do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus é para a vida prática, é para a vida do dia a dia, é para a vida para você permanecer, é para trazer consistência. Todas essas parábolas, elas estão falando do dia a dia daquelas pessoas, e elas precisam entender os princípios para permanecer. Porque não adianta você ser cheio do Espírito Santo, você conhecer a Bíblia, você ser um diácono, ser um obreiro, ser um líder de um grupo na igreja, e acontecer alguma coisa aqui que você depois não consegue permanecer mais. Te traz vergonha, te traz aborrecimento e você sai. Então, por que muitas vezes isso acontece? Porque as pessoas não conhecem o princípio da parábola. Então Jesus traz 8 parábolas, que traz princípios para a vida prática. E cada parábola tem um princípio, e a gente precisa entender isso. Então ele fala 8 parábolas. Qual parábola que ele fala? Ele fala a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, do pai de família que tira as coisas novas e as coisas velhas do tesouro, e a parábola do grão de mostarda, que é a que eu vou falar. Cada uma tem um princípio diferente, e a gente precisa entender qual que é esse princípio que Jesus está trazendo. Por exemplo, a parábola do semeador, o pastor Tiago pregou aqui claramente no domingo, benção, não quero nem me aprofundar, apesar que não dá para esgotar o tema aqui, mas naquilo que for possível eu quero passar para vocês. Mas a parábola do semeador, ela trata do quê? A semente é a parábola de Deus. Qual que é o princípio dessa parábola? A terra. A gente precisa entender que a parábola do semeador está tratando da terra. Então, a diferença não é da palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre bênção, o problema é sempre a terra. Então você precisa entender isso. Eu, particularmente, lembrando desse texto, eu lembrei que teve uma época que eu queria parar de pregar. Eu não quis mais pregar. Eu falei para minha esposa: não vou pregar mais na igreja. Por quê? Porque algumas terras chegou em mim e falou: você tem que fazer isso, você tem que pregar tal dia, você tem... Sabe, o problema da terra, e acaba te contaminando. A pessoa que, achando que ia me motivar, estava me desanimando, porque o meu desejo era ajudar as pessoas que me ajudarem, não tomar o lugar delas. Entende? Era somar. Mas depois eu entendi, não, a terra é assim mesmo. A terra tem problema. Às vezes uma é seca, às vezes uma é frutífera, às vezes uma tem espinho. O problema é a terra, o nosso papel é só semear a palavra, amém? A palavra do joio já muda, a semente não é a palavra, a semente, no caso, são os filhos do reino. Então a palavra do joio está falando assim, que os filhos do reino são a semente, né? E qual que é o princípio ali? Nós precisamos suportar o joio por causa do trigo.
Você tem que entender isso. Então, por que muitas vezes a gente aguenta as coisas quieto? Porque às vezes falam mal de nós e a gente fica quieto. Porque às vezes dá vontade de dar um soco de leve na boca do irmão e a gente não dá. E a gente olha e fala: paz, irmão. Será que é só eu? Tem hora que dá vontade de dar uma pisadinha no pescoço assim? Sai, Satanás, desse abençoado. Não dá. Por que a gente não faz isso? Porque o princípio da parábola do joio e do trigo está no nosso coração. A gente sabe que por causa do trigo, que é bênção, nós vamos ter que suportar o joio também. Toda igreja tem joio e tem trigo, todas. Wagner, aqui tem joio? Tem. Quem é? Não sei, não quero nem saber. Quem vai separar isso é Deus, amém? Mas que tem, tem. Toda igreja tem. Por quê? Porque quem semeia o joio é quem? É o inimigo. O inimigo não está dormindo. O inimigo não morreu. O inimigo está onde? O inimigo está por aí, irmão. Ele não para. Então ele está semeando alguém aí. Toda igreja tem. Não tem problema nenhum. Continua pregando a palavra. O Senhor no final vai separar esse trem. Amém? Precisa só entender isso. A do fermento, o princípio é o quê? Que Deus, que tudo aquilo que é de Deus pode ser pouco, pode ser que eu não estou vendo, mas é transformador. Às vezes você está fazendo a obra de Deus, você vê aquele pouquinho de gente. Às vezes você está fazendo uma visita para uma pessoa que você está pregando faz 10 anos, não acontece nada. Tem uma pessoa que às vezes você fala: vamos para a igreja, faz 10 anos que você está falando com aquela pessoa. Pelo amor de Deus, você precisa se converter, você precisa batizar, não sei o que, tal. Esse princípio aqui do fermento tem que trazer paz para o meu coração e para você. Por quê? Às vezes a pessoa mudou um pouquinho só, e a gente acha que é pouco, mas a gente precisa entender que o reino de Deus é assim, é pouco muitas vezes, amém? Mas o pouco, muitas vezes, às vezes a gente nem vê, mas ele é transformador. Deus tem poder de transformar através do pouco, e nós precisamos entender isso. É um pouquinho de fermento no meio do monte de massa, e daqui a pouco toda a massa está transformada, amém? Tem a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, não dá tempo de falar aqui, eu já vou logo para a parábola que eu tenho que falar. Cada uma você viu que tem um princípio. Qual que é a parábola que nós vamos tratar dessa noite? A parábola do grão de mostarda. Qual que é o princípio que está nessa parábola? O que essa parábola nos ensina? Na parábola do grão de mostarda, Jesus traz o princípio no qual o reino de Deus honra os pequenos começos e não despreza as pequenas coisas. No reino de Deus, o crescimento, ele não é de uma vez, ele é progressivo, e não é desse progressista que tem aí da política, não. É progressivo de continuado, de gradual. Cada dia um passo, é assim mesmo. Começa pequeno muitas vezes, mas a parábola da mostarda vem nos ensinar que nós não devemos desprezar as pequenas coisas, principalmente aquelas que o Senhor coloca na nossa mão, aquela que o Senhor pede para a gente fazer, aquela pequena porta que Deus abre para nós. Hoje, graças a Deus, amados, eu tenho um trabalho abençoado, eu posso falar isso, o Senhor me abençoou. Mas sabe como eu comecei? Eu estava montando essa parábola, eu lembrei, sabe como eu comecei? Eu trabalhava numa indústria farmacêutica, eu fui mandado embora, estava desempregado, eu fui trabalhar de graça, eu fui fazer um estágio de graça, é um estágio não remunerado. E aí, quando eu cheguei lá, falaram assim, colocaram eu no estoque que tinha um monte de processo, tudo empoeirado, eu estudando de direito, eu olhei aquela bagunça, eu estava vindo da indústria farmacêutica, que é tudo organizado, tudo etiquetado, tudo limpo, tudo lindo, maravilhoso. Eu olhei aquilo e falei: nossa, vocês precisam organizar isso aqui. Aí o coordenador, que era o coordenador lá, falou assim: nossa, a gente precisa de alguém. Eu falei: se você quiser, eu organizo isso aqui para vocês, me dá 2 semanas que eu deixo isso aqui um espelho. Ele falou: você faria isso? Eu falei: faço. E eu trabalhei lá 2 semanas, e coloquei aquilo lá um brinco. Ninguém queria limpar aquilo, tudo sujo, tudo jogado, uma bagunça. Mas eu cheguei lá, eu limpei, organizei, eu fiz etiquetinha, falei para ele: você não tem uma etiquetinha para a gente etiquetar pelos números, e vai ficar bonito pra caramba, depois eu vou fazer uma planilha no Word aqui, cara, você vai lançar um número, e você já vai saber um tal processo e tal. Sério, pô, legal, tal. Trabalhando nisso,
Depois ele me convidou para ir para a conciliação, que era o melhor lugar do juizado. Falou, você tem perfil, você não quer vir trabalhar na conciliação? Eu falei, claro. Entende? Não podemos desperdiçar as pequenas portas, os pequenos começos, os pequenos inícios, porque são das pequenas coisas que o Senhor faz grandes coisas, amados. Amém? Salmo 118, 22, 23 diz assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus veio como uma pedra pequena, que todo mundo rejeitou, mas hoje é um império o reino dos céus. Hoje é um império, a igreja é o instrumento onde Deus se move na face da terra. Nós estávamos em Israel, né, pastor Tiago? Estava tendo um batismo lá de gente do mundo inteiro, irmãos. O mundo faz parte desse reino. É gente de todas as línguas, todas as nações. João falou assim, que quando ele chegou no céu em Apocalipse, ele viu lá a grande multidão. Então esse pequeno começo de Jesus, de João Batista, muito difícil, muito árduo, vai frutificar poderosamente para a eternidade, queridos. Amém? A mostarda na época não era a menor semente, né? Os estudiosos falam até que lá nem tinha essa semente. O judeu identificava a semente da mostarda como uma pequena, mas era uma outra planta lá, eu coloquei até o nome, é Salvadora persica, que é como se parece com a mostarda, é uma semente pequena mesmo. Israel na época era conhecida do judeu como uma pequena semente, depois ela crescia e virava uma árvore de 3, 4 metros. Entendeu? Ela não é que ela era a melhor semente que tinha no mundo, era a menor semente que tinha lá em Israel. Então Jesus está usando uma parábola para explicar para eles lá, algo que eles pudessem compreender. Amém? Jesus usa, eu coloquei aqui um contexto local para explicar a chegada pequena e silenciosa do reino do céu, por intermédio do pequeno início da igreja. Essa parábola está falando da chegada da igreja. A igreja chegou assim na terra, pequena, através de um louco gritando no deserto, João Batista abrindo o caminho. Como eu falava para os jovens aqui, era costume de quando o rei ia visitar um local, naquela época do império, ele mandava uma comitiva que ia na frente abrindo o caminho, aplainando a terra, por isso que ele virá tampando os vales, aplainando as terras, nivelando os montes, porque era isso que aquela comitiva fazia, vinha aplainando o caminho para que o rei pudesse chegar. Então João Batista vem aplainando o caminho, vem trazendo ali uma base sólida para que o rei pudesse chegar. E esse rei é quem? É o nosso rei Jesus. Então era um jovem que foi tirado de dentro do templo e foi colocado lá no deserto, excluído, se vestia diferente, comia diferente, falava diferente. Um jovem sozinho, abandonado, mas com uma diferença: Deus falava na boca dele. Quando perguntava para ele, quem é você? Ele falava, eu sou a voz daquele que clama no deserto. É como se Deus tivesse saído do templo, do meio dos religiosos, dos meios dos homens de Deus, e começasse a falar na boca de um jovem no deserto. Arrependam-se, raça de víboras. Olha que mensagem, 400 anos sem Deus falar. Pensa num Deus amoroso, né? 400 anos sem conversar com a pessoa que ama, e quando fala, arrependam-se, raça de víboras. Por quê? Porque eles precisavam acordar, entender que existe um reino de Deus que estava chegando, pequeno, silencioso, mas que ia se tornar poderoso, amém? Lucas dá uma direção para a gente que é bacana, 13, 18, 19, fala assim, e dizia, aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui eu compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Ou certo, é um homem que lançou, são várias sementes numa horta, mas essa semente é a mais pequena, mas ela não se sente desprezada. Muitas vezes nós somos colocados em situações e em lugares que nós nos sentimos humilhados, nos sentimos desprezados. Não, queridos, o Senhor está nas nossas vidas, o Senhor é poderoso de nos tirar do lugar pequeno e colocar no lugar grande, é no tempo de Deus. Submeta-se à vontade do Senhor.
esse é o caminho, esse é o princípio. Às vezes aquele caminho pequeno que você não quer se submeter, é o caminho que Deus vai te levar numa porta maior. Mas muitas vezes a gente perde porque não entende o princípio. Aí você fala, pô, mas eu sou crente, eu sou fiel, eu sou dizimista. Por que eu estou perecendo? Você está perecendo porque você não pratica o princípio da palavra. E o princípio da palavra é, se submeta-se às coisas pequenas que o Senhor te fez se submeter-se. É por isso que muitas vezes não avança, é por isso que muitas vezes não prosperam, é por isso que às vezes chega um rapidamente e já voa por quê? Porque ele entende a parábola. Jesus botou uma parábola que ele lê a palavra e ele entende, opa, isso aqui eu não posso fazer, porque isso aqui não agrada a Deus, não é isso que Deus quer de mim, Deus não quer que eu me porte dessa forma, Deus não quer que eu me mova nesse sentido. Agora tem gente que não respeita princípio. Quer viver bastante, jovem? Tem um princípio nas escrituras, honra teu pai e tua mãe. Meu pai morreu, sabe o que eu fiz lá na minha casa 3 anos atrás? Falei, ninguém vai pôr um tostão, vou fazer tudo. Não, eu vou fazer tudo. Eu conheço a bênção da Bíblia, eu falei, vou tomar posse disso aqui, não quero nem saber. Deixa comigo, já até separei o dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia, agora tem crente que fala assim, não, se eu pôr 50 reais, você tem que pôr também, cara. Ele era pai de todo mundo. Muquirana. E aí quer prosperar, quer avançar, não entende o princípio na palavra, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na face da terra. Está escrito lá, mas não pratica, não prospera. O princípio é para viver essa vida aqui, ó. Às vezes você é um cara, uma pessoa, uma irmã, um irmão que é fiel lá no seu trabalho ao seu chefe. Seu chefe pede uma coisa para você, você faz. Aí tem aquele monte de gente que fica, você é puxa-saco, você é pelego, né? Você é isso, você é aquilo. Sai fora dessa gente, amados. Essa gente não entende princípio. Deus te colocou lá para você honrar seu chefe mesmo. É para ele chegar para você e falar assim, passa uma vassoura aqui para mim, você vai lá, passa uma vassoura, passa um pano, chega nele e fala, tem uma cera para a gente passar aqui, que vai ficar top. Nós somos chamados para fazer isso, para fazer a diferença. Aí na hora que vem uma promoção, para quem que ele vai dar a promoção? Para o que passou só a vassoura, ou para aquele que passou a vassoura, o pano e a cera? Você daria para quem? Princípio de servir, está nas parábolas. O Senhor, o servo não é maior do que o seu. Você está num lugar, você quer ser maior que o gerente. Eu fiz 3 faculdades, esse gerente não sabe de nada aqui, eu faço do meu jeito. Vai ser mandado embora. Por justa causa ainda, e eu não estou profetizando coisa ruim na sua vida não, mas é o que você está procurando, varão. Cara, encosta no seu chefe. Eu falo para os jovens aqui, quem vai te promover no lugar que você trabalha não é Deus, é seu chefe, acorda para a vida. É seu chefe que te puxa para cima. Deus instituiu a autoridade, mas o crente parece que ele acha que vai vir um anjo e vai falar, amanhã. Eis que te coloco como diretor, como CEO dessa casa. Não é assim não, seu louco. Não é. É hierarquia, é obediência, é fidelidade, é lealdade, é compromisso, é aliança, é perseverança, é confiança. É isso. Amém? Estão entendendo? As várias sementes na horta, uma pequena, outra maior, tal. A pequenininha explodiu. A pequenininha cresceu. Isso mostra a influência do reino. O crescimento do povo de Deus e da igreja é um crescimento surpreendente. Pronto, uma sementinha pequenininha, 3, 4 metros. É um crescimento surpreendente. Simboliza esse crescimento surpreendente simboliza o início da igreja. 2, 3, 12 lá, que não sabe nem ler e escrever, orando, vamos, me enche do Espírito Santo, Senhor, não. Olha hoje, quantos milhões de pessoas, irmãos, não professam que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Essa pequena porção trouxe um crescimento notável no mundo de hoje, amém? O crescimento do povo de Deus, da igreja, dos filhos de Deus,
por causa da semente que é poderosa, é um crescimento que supera as expectativas. Quantos de nós aqui não investimos em alguma coisa, compramos alguma coisa, de repente superou a nossa expectativa, falando, nossa, foi Deus que preparou isso para mim? Deus faz isso? Faz, claro que faz. Deus prepara coisas para a gente adquirir, bons relacionamentos, bons negócios, te conecta a pessoas que podem te proporcionar coisas maiores? Evidentemente que sim, mas nós precisamos estar alinhados com os princípios da palavra. Deus não vai conectar, você é um rebelde, você faz tudo do seu jeito, você não quer saber de nada. Aqui, mano, aqui tá moiado, né? A juventude fala assim, né? Aqui o bagulho é louco, eu faço do meu jeito mesmo, não quero nem saber. Não avança, irmãos, não é assim. Os princípios estão aqui escrito, tá bom? Eu falo desse jeito porque eu fico no meio do jovem, eu escuto cada coisa, mas às vezes eu falo as coisas que eu nem sei o que eu estou falando, porque eles falam aí. As gírias mudou tudo, né? Teve um dia que o jovem chegou em mim e falou assim para mim, ô Wagner, Deus é zica, né? Eu falei, se liga, irmão. No meu tempo, zica é uma coisa ruim. Quem é do meu tempo aí? Quem é do tempo que não podia nem falar zica? Você ia jogar um negócio, falar, vai dar zica, você pulava para trás. Zica não. Agora, nesse tempo, zica é da hora. Eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desse povo? Zica é legal. O cara falou para mim, e Deus é zica, irmão, é mole? Eu falei, você é louco, cara. O poder da semente não olha para a sua condição, ela tem que crescer para servir. Quanto mais cresce, mais serve. Quanto mais cresce, mais pássaros, mais ninhos, mais pessoas diferentes, você serve, você informa, você cuida, você promove, você provê. Quanto mais cresce, você não fica mais metidão, mais, olha, agora eu sou da primeira classe, eu não converso mais com fulano e com ciclano. Não. Quanto mais você cresce, mais humilde você fica. Porque a diferença do joio e o trigo é exatamente essa. O joio, ele não tem fruto, então ele fica lá na plantação empinadão, assim, sabe, bonitão. Só que ele não tem fruto, ele é igualzinho o trigo, mas ele não tem fruto. Quando você procura o fruto, o pessoal da agricultura aí sabe, né? Quando você faz assim, ó, com ele com a mão, não tem o trigo. Agora o trigo não. Já viu uma folhinha de trigo? Quanto mais carregado de fruto, mais ele se prostra. Quanto mais fruto, mais humilde ele fica. Mais ele se dobra. Então você vê, às vezes, o galinho de trigo, ele está inclinado assim, ó, porque ele está cheio de fruto. Mas quanto mais cheio de fruto, mais ele se prostra. Quanto mais cheio de fruto, mais ele se enverga diante daquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Esse princípio, querido, vem desde sempre. Mateus 20, 26, 28. Está aqui? Ó, Mateus 20, 20, do 26 ao 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vossos servos. Amém? O reino de Deus é totalmente o contrário. Lá no mundão, quanto mais senhor você é, menos pessoas você serve. Você quer que todo mundo te serve. No reino de Deus é totalmente o contrário. Quanto maior você é, maior o número de pessoas que você serve. Quanto maior o Senhor te dá de estatura, maior você cresce. Deus, por toda a história, plantou pequenas coisas, só que são coisas pequenas e poderosas para realizar coisas extraordinárias. Às vezes você está aqui na igreja ou no seu trabalho e você fica, não, eu sou tão pequeno, não, nem fala no meu nome, pelo amor de Deus, eu quero me esconder. É através de pequenas coisas que Deus faz coisas extraordinárias, queridos. Não tenha medo, não temas. Eu coloquei 1 Reis, o tempo já passou, não dá nem para ler, mas é a passagem que Elias ora, 3 anos sem chuva, o povo numa seca, numa fome, numa miséria, e ele ora no Monte Carmelo e destrói lá os profetas de Baal, e aí ele fala para o rei, agora eu vou orar a Deus, para Deus mandar chuva, e ele ora por 7 vezes, e quando ele fala para o servo dele orar, o servo dele vai lá e ora, e olha, e fala, você vê alguma coisa? E pela 7ª vez ele volta e fala, ó, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, bem pequena.
Elias, irmão, entende que Deus de pequenas coisas faz coisas extraordinárias. Ele entende o princípio do reino de Deus. Ele fala, vai chover. E a Bíblia diz lá que houve grande chuva, o céu começou a se fechar, houve uma grande chuva, 3 anos sem chuva naquele lugar. Mas ele entendeu que de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, poderia trazer chuva poderosa, e trouxe. E eu acredito que Elias acreditava igual eu. Deus pode fazer chover se nem tivesse nuvem, irmão. Deus não precisava nem daquela nuvenzinha do tamanho do homem. Deus, para resolver a nossa vida, irmãos, Ele não precisa de absolutamente nada, porque Ele é Deus poderoso para chamar à existência as coisas que não existem. Ele é Senhor, Ele é Deus, amém? Lucas 23, 46 diz, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Isso aqui é na prática, a semente de mostarda sendo plantada. O próprio Jesus disse que se o trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Aqui o próprio Jesus foi plantado como uma sementezinha lá atrás, há 2025 anos, ele foi plantado lá atrás. E olha o fruto da igreja por todos esses anos. Deu muito fruto, um pequeno começo, uma vida só, entre ladrões. Uma vida só entre ladrões. Produziu filhos para a glória e para a eternidade de Deus. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos ungir a igreja hoje. E depois nós vamos orar, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração. Às vezes você acha que Deus não pode fazer algo na sua vida, que Deus esqueceu de você, que Deus... Não, Deus não esquece de nós, querido. Nós somos filhos de Deus. Amém? Só que o crescimento verdadeiro na presença de Deus, ele é gradativo, ele começa devagar. Eu montando essa mensagem, eu lembrei também de uma vez, que logo quando eu cheguei na igreja no começo, eu cheguei, por isso que eu gosto de crente que fica doido, que se converte já fica louco mesmo. Porque depois Deus vai te acertando, você fica melhorzinho. Você já começa morno, cara. Passa uns anos, você quer ficar só em casa, você não quer mais nada. Mas eu fiquei maluco. Eu saía do meu serviço, eu saía na rua batendo palma na casa dos meus amigos, dos meus vizinhos, falando, ó, vai ter um culto lá em casa. Vamos lá. Toda sexta-feira. Minha mãe fazia uma sopa lá, umas torradas. Queria que todo mundo se convertesse. Algumas vezes até a força, sabe? Pegava pela cabeça, assim, pelo pescoço, e falava, você vai aceitar Jesus. Porque eu entendi, as pessoas que eu gostava, eu falava, cara, esse cara vai para o inferno, cara, meu amigo, não pode. Pode começar. Mas aí o meu pastor me chamou um dia, ficou sabendo, me levou lá no quartinho, já foi no quartinho do pastor? Já foi? Você não sabe o que você está perdendo. Está perdendo sabedoria. Falou, olha, você não sabe nem para você quer. Falou com aquela educação que ele tem, não com essa grosseria que eu sou. Ele está talhado já pelo evangelho, né? Parece um lorde, né? Um nobre. Falou, querido, não quero mandar na sua casa, mas você precisa sentar e aprender. Você precisa começar a frequentar a escola bíblica, lendo a palavra, e na hora certa o Senhor vai te levantar. Muitas vezes a gente não quer os primeiros começos. Normalmente a gente não quer as pequenas coisas. Normalmente a gente quer mandar, mas não quer obedecer. Você sabe que a grande dificuldade do cristão não é ser líder. Ser líder é fácil. A dificuldade do cristão é ser liderado. Porque o liderado não faz a sua vontade, ele tem que fazer a vontade do líder. E aí aperta, né, irmãos? Mas a vontade de Deus é que a gente respeite esses princípios, queridos. É nisso que o Senhor nos abençoe e é nisso que nós prosperamos, tá bom? Queria chamar os pastores aqui para nós ungirmos a igreja e orar em nome de Jesus.